Desculpa, a gente caiu. Peraí que eu vou tentar chamar o professor Alexandre. Vou ver se ele consegue entrar aqui. Um minutinho que a gente vai. Tô aguardando aqui ele chegar. Bom dia, Bia. Me ouve? O som tá bom? Pra gente começar aqui a live, o som tá bom? Vocês me ouvem? Porque tô esperando o professor chegar e eu não tô conseguindo anexar ele. Ele tem que entrar na. Afasta a câmera. Ok. Beleza. Então eu vou sair e vou entrar de novo. Ah, sim. O botão tá aqui pra cima. Ok. Então eu vou sair e vou entrar de novo. Ele não tá conseguindo entrar, o professor, ele não consegue ver. Ah, sim. O botão tá aqui pra cima. Ok. Eu vou sair e vou entrar de novo. Ele não tá conseguindo entrar, o professor, ele não consegue ver.
Oi, Simone. Oi, Alexandre, vou te chamar de novo. Desculpa, tá dando algum erro aqui. Peraí. Agora vai. Ê, conseguimos! Nossa, que dificuldade. Tudo bem? Bom Eu não tô dia. te ouvindo, Alê. Tem que ligar alguma coisa? Seria bom você botar um fone. Tá. Você tá me ouvindo? Não. Vocês estão ouvindo o Alexandre, gente? Só pra gente testar a som, pra gente começar. Oi, bom O Alexandre tá dia. sendo ouvido? Tá ouvindo os dois? Eu vou trocar o meu fone, peraí. Tá. Olha, esses problemas técnicos, vou te falar. No fim dá tudo certo, mas Tá, eu tô te ouvindo bem. tô com fone Bluetooth que eu tô usando pra dar aula, mas ele dá problema. Peraí. Ah, sempre tem alguns minutinhos de ajuste. Vamos lá. Pronto, ok. Vamos começar. Peraí. Ok, tudo certo. Tá ouvindo Muito agora? bem. Sim, estou ouvindo. O fone que estava com problemas. Ah, que Peraí, bom. só um minutinho. Muito bem, vamos começar a live com meu querido amigo Alexandre Monteiro, para a gente falar um pouquinho sobre o PET Etnodesenvolvimento, né? Então, eu queria apresentar primeiro o Alexandre, antes dele passar a palavra para ele, já começar apresentar o Alexandre, a gente vai fazer uma pergunta, aí Alexandre fala. A sua luz está um pouquinho fora de foco, assim, Ale, se você puder só abaixar um pouquinho, porque às vezes é a janela que está muito aberta, aí Tá. fica um pouco escuro. Até a gente conseguir ajustar a memória. Beleza, querido, obrigada. Melhorou um Então vamos pouquinho? lá. Melhorou. Então vamos lá. Então a gente, na sequência desse projeto, né, de entrevistar os tutores para a produção de uma memória dos nossos grupos PETs da Rural, estamos apresentando, aproveitando o distanciamento social, né, esse tempo de pandemia, para realizar projetos virtuais. Então, a equipe que trabalha no site do Portal dos Grupos PET organizou um conjunto de 15 lives, na verdade 16 com o pessoal do CLA, que também vai ser entrevistado, para a gente discutir aí a natureza de cada grupo, o que cada grupo traz de memória e história, porque muitos grupos já estão fazendo 10 anos, 8, 12 anos de existência, qual é a natureza de cada trabalho, o que planejou para esse ano e o que conseguiu realizar frente aos dilemas da pandemia. Então, começa apresentando o professor Alexandre. A luz piorou um pouquinho, Ale. Isso, melhorou, Ale. Tá bom. Tá, tô testando Tá algumas bom. coisas aqui. É normal. Então, assim, eu queria apresentar o professor Alexandre Monteiro de Carvalho, que é o atual tutor do grupo PET Etnodesenvolvimento e Educação Diferenciada, né? O Alexandre, curiosamente, é engenheiro florestal, doutor em Ciência e Engenharia de Materiais
pela USP, né, nosso colega paulista. Ele é professor associado do curso de Engenharia Florestal da Rural, né? Foi tutor do grupo PET Floresta entre 2011 e 2016, né? E o grupo PET Etno de Desenvolvimento, como o nosso grupo PET, é um PET Conexões, né? Ele é formado por estudantes de diversos cursos, né? E o PET Etno foi criado, né, em 2011 por estudantes de comunidades tradicionais. O objetivo, né, é trazer estudantes de comunidades tradicionais, envolvendo quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, indígenas e as comunidades de terreiro, né, com foco na formação de professores. O projeto começa assim, né, com o André, na formação de professores. Mas também é um projeto que está interessado em ver o papel da universidade na consolidação, né, no reconhecimento desses territórios, dessas comunidades, né, com atividades voltadas para esse fim também, para a construção de memória, de reconhecimento. Então, eu queria primeiro agradecer ao Alexandre pela presença dele conosco e passar a palavra com a primeira pergunta. Primeiro perguntando a você, Alexandre, um pouco mais sobre o que é esse PET, como é que ele se forja nos últimos 9 anos, né? Ele foi criado, concebido, estruturado, e por onde ele passou, assim, brevemente, e qual tem sido né, a dinâmica dos trabalhos atuais. Antes da gente falar da pandemia, assim, pré-pandemia, o que é esse PET, como é que ele se consolidou, quais são os seus desafios, quais são a sua beleza, o seu ganho, enfim, o que ele trouxe de bom para a universidade. Então, eu te passo a palavra já te agradecendo por aceitar o convite dessa entrevista nesse projeto. Meu querido amigo Alexandre. Ah, que bom. Bom, que bom que conseguimos essa conexão. Estava bem preocupado, porque eu uso muito pouco aqui o Instagram, mas tem sido né, uma das coisas que a gente tem aprendido nessa loucura toda que a gente está vivendo, são essas ferramentas virtuais, enfim. E acho que algum aprendizado, se é que tem algum proveito dessa loucura toda, algum aprendizado de recursos de mídia, etc., para a gente se comunicar mais. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, queria agradecer o convite. Vou fazer aqui também com muita calma toda a minha fala, a contribuição, e qualquer momento de perda de conexão, ou então se falhar alguma questão de áudio, eu posso repetir. Então, Simone, é um prazer estar aqui com você. Estou com muita saudade do nosso contato pessoal. A gente tem uma confluência aí de ideias, de sensações, não só em relação ao PET, mas também em relação ao contato com os alunos, ao jeito de se relacionar com a universidade, com os grupos, com as aulas, com o nosso trabalho, que eu sinto muita sinergia quando a gente se encontra nas nossas conversas. Bom, como você bem falou, eu estou à frente do PET Etno Desenvolvimento desde 2016, 2017, né? Acho que esse é o 4º ano já à frente do grupo. E antes do Etnopet, eu estive tutor do PET Floresta, que é um PET relacionado à engenharia florestal, no qual eu tinha atuação um pouco mais técnica, podemos dizer assim, voltada aos aspectos ali da engenharia florestal. Quando a gente fez uma grande renovação dos tutores, então isso foi, acho que 2016, né? E o Etnopet veio a precisar de um novo tutor. A gente teve em alguns grupos uma dificuldade de encontrar os professores, né? Então, numa conversa com o professor André, o antigo tutor do Etnopet, surgiu a ideia de eu me candidatar a esse grupo por algumas atividades que haviam sido feitas em conjunto, relacionadas a algumas questões de produção de mudas, agroecologia, etc. Mas desde sempre eu considerei esse um enorme desafio, né? O Etnopet ele foi criado em 2010 num edital específico
da Secretaria de Educação Superior para fomentar grupos relacionados à questão indígena, à questão quilombola, a comunidades tradicionais. E na sua proposta inicial, o Etnopet, ele se restringiria à formação de alunos, de discentes, que tinham sua origem nas comunidades quilombolas próximas ao campus da Universidade Rural. Então, o Etnopet ele foi aprovado com o intuito de fomentar a formação de professores quilombolas, né? Houve, então, nos primeiros anos do Etnopet, uma dificuldade em angariar discentes para completar o quantitativo de bolsas disponíveis, né? Então, a gente tem, como você sabe, divulgando para o pessoal, a gente tem até 12 bolsas disponíveis, e o que acontecia é que não tínhamos na universidade 12 alunos com origem quilombola. Então, sempre foi uma dificuldade, eu acompanhei um pouco isso do primeiro tutor, professor André Videira, em completar o número mínimo de bolsas, ou número máximo, desculpa, de bolsas, das 12 bolsas. Frente a isso, ele foi adequando a proposta do grupo, introduzindo também alunos de outras comunidades tradicionais, né? Então, como os caiçaras, como alunos indígenas, são pouquíssimos, mas a gente tem alguns discentes indígenas na Universidade Rural, ribeirinho, e os povos de terreiro, de religiões e matrizes africanas. Então, quando eu assumi o grupo, até com essa dificuldade de ter um professor, tutor, a gente veio com esse desafio. Primeiro, a gente sempre, da melhor forma possível, introduzir esses alunos de comunidades tradicionais, com todos os seus desafios dentro da universidade, num programa, o Programa de Educação Tutorial, que em sua história, meio que ele foi criado para alunos de excelência, né? Que é uma palavra que hoje a gente superou muito e que a gente, de certa forma, não concorda mais com essa proposta inicial de 30 anos atrás do programa PET, que era aquela, tem até aquele jargão, que era deixar os melhores alunos ainda melhores. Então, não, eu acho que o caminho da história do programa PET foi muito interessante, e o nosso atual grupo, o Etnopet, é um exemplo disso, que a educação tutorial ela é muito maior do que isso. Ela pode trabalhar numa certa assistência, numa certa entendimento ou numa contribuição muito grande ao desafiador papel que um aluno de uma comunidade tradicional tem dentro da universidade. E é isso que a gente tem discutido, né? Então, o nosso grupo, ele é um grupo que está, acho que a gente vai falar um pouquinho disso, com grandes dificuldades de conexão, de interação nesse momento de pandemia, e principalmente desenvolvimento das atividades, mas temos conseguido. Hoje a gente acabou de fazer uma reunião, hoje de manhã temos nos encontrado semanalmente e temos conseguido desenvolver publicações, desenvolver artigos técnicos científicos. Teve uma aluna, a Débora, que acho que ela está presente, ela publicou um livro ano passado. Temos feito alguns eventos, que são as jornadas PET, e principalmente nos aproximado das comunidades tradicionais, através de visitas, rodas de conversa, trabalhos de extensão, alguns minicursos, algumas atividades onde a gente sai da universidade e busca essa via de mão dupla de obter também conhecimento junto das comunidades tradicionais. Mas, nessa fala introdutória, eu queria terminar assim, o desafio é enorme, né? Ainda são discentes que atravessam grandes dificuldades dentro do seu ambiente acadêmico, esses discentes vindos das comunidades tradicionais. Mais do que nunca, a gente está num momento muito complicado em relação à política governamental do nosso país frente às comunidades tradicionais, e os desafios são muito grandes, né? Os desafios, então, eles se multiplicam quando ele vem para um programa de educação tutorial, onde a gente tem tarefas a serem cumpridas, etc., e que muitas vezes os alunos
os discentes, os alunos, as alunas, as discentes, os discentes, têm dificuldades de acompanhar isso, pela sua origem, pela sua história de vida, pela sua ancestralidade, por preconceitos que ainda existem com esses povos e comunidades dentro do ambiente acadêmico. Então, a nossa tarefa é contribuir para que isso se minimize, para que a presença e o aproveitamento da passagem pela universidade desses jovens seja facilitado da melhor forma possível. Tá? Pois é, você tocou no ponto, Alexandre, é importante, né? Porque a gente está falando de um... Nós temos na universidade, para quem não sabe, 16 grupos PET. 2 grupos PET saúde, que são recentes, ligados ao Ministério da Saúde. Temos 6 grupos dessa modalidade de conexões, dos quais tanto o meu grupo PET Dimensões como o grupo PET Etno se enquadram, né? E temos 8 cursos, 8 PETs curso, né? A primeira entrevista que eu fiz foi com o professor Carlos Eduardo, na segunda-feira, que era de um PET curso. E, muito bem, o PET curso ele tem uma expansão de si muito mais delineada frente aos seus desafios, porque é claro que ele tem uma área de conhecimento atrelada a ele. Nós, Alexandre, que trabalhamos com grupos diversos, né? Então, por exemplo, no meu grupo PET Dimensões da Linguagem, eu tenho alunos de todos os cursos da Rural, podem entrar alunos de todos os cursos da Rural. E acredito que no seu também, apesar de muitos alunos de educação do campo procurarem também o PET Etno Desenvolvimento, por causa da questão, né, dos quilombolas, etc. E a gente vê, e aí eu queria te perguntar, Alexandre, antes de a gente entrar no momento pandemia, você tocou num ponto importante, quanto é importante a gente trabalhar de forma interdisciplinar, unindo projetos em torno de causas maiores que a própria formação de graduação e também conectando através de projetos extensionistas, porque o PET tem uma natureza extensionista. Né? Vocês me ouvem? Porque parece que a conexão parou. Tá picando um pouquinho, mas... Tô ouvindo sim, tá picando um pouquinho, mas tá dando para entender. Perfeito. Então, Melhorou assim, agora. eu queria que você falasse um pouco desse desafio, que eu acho que você tem um duplo desafio nesse PET. Primeiro, o desafio de conectar pessoas de áreas diferentes. Os alunos são todos graduandos da Rural, mas são alunos de cursos diferentes. Porque o que une esses meninos no processo seletivo é justamente pertencerem a comunidades tradicionais, né? Então, primeiro eu queria que você definisse um pouco, que isso é importante para poder a gente entender um pouco melhor o seu programa, o que você está chamando de fato de comunidades tradicionais, e qual é o escopo que ampliou para pensar esse rol das comunidades tradicionais, porque eu posso estar falando de povos ciganos, de povos ligados a religiões de matriz africana, de povos indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhos. Mas o que a universidade trouxe? Você falou um pouquinho, né, de algum aluno indígena, então eu queria entender um pouco a conformação desse grupo, como é que foi o plano de expansão dessa ideia de comunidades tradicionais e como é que isso, em alguma medida, criou novas perspectivas, porque grupos diferentes também se estranham, né? Uhum. Também, então, você tem um duplo desafio. Além de você agregar alunos de cursos diferentes, portanto, eles não têm nenhuma área científica em comum, é o que eu passo, para a gente poder... Nós fazemos muitas coisas juntos, né? Mas para nós podermos fazer coisas interessantes, sobretudo na perspectiva extensionista, porque eu entendo que o ensino e a pesquisa são mais fáceis de mapear quando existe um projeto de extensão em curso, no nosso caso. E como a universidade não valoriza a extensão, o PET nas universidades ele tem atuado de uma forma muito robusta para fortalecer o campo extensionista. Tá me ouvindo? Aqui tá rodando a bolinha assim. Não sei se a gente perdeu a conexão. A gente perdeu a conexão um pouquinho. Hoje o dia não tá bom para conexão. Tá me ouvindo, Ale? Tô te ouvindo. Tá um pouquinho picado, mas você terminou?
Então, eu te perguntar sobre primeira pergunta, sobre qual é o limite e qual é o escopo da ideia de comunidades tradicionais que vocês estão trabalhando e que a universidade oferece. Por exemplo, já apareceu algum estudante cigano, já apareceu... Ou seja, o que aparece como estudante? E eu acho que a formação e educação no campo tem uma relação com isso, porque a gente traz muitos meninos que estão em pedagogia de alternância. Inclusive, você já reclamou, né, desse problema da pedagogia de alternância interromper o fluxo do trabalho de extensão. Então, eu queria que você falasse um pouco do escopo desse grupo, ou seja, o que a universidade já trouxe de tipos de grupos de comunidades tradicionais para o PET etno, o que pôde desenvolver-se a partir disso, e o que se conseguiu construir em comum. Porque as visitas aos quilombos, as visitas, as pesquisas de campo, elas são pontuais, né? E elas já agregam valor, mas elas são pontuais. E aí, como é que você conseguiu, então, mapear esse processo? Isso que eu queria te perguntar. Não sei se você conseguiu me ouvir ou se está picotado o que eu estou falando. Tá, Simone, perdi um pouquinho, ficou bem picado, mas acho que eu entendi assim o contexto das perguntas, né? Eu queria reforçar um pouquinho, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Tá. Eu queria reforçar um pouquinho, então, do que eu comecei a tratar, do grande desafio, primeiro, até de mapear esses alunos dentro de um universo aí de acho que 17 mil alunos que a gente já tem, né, dentro da universidade. A gente tem pouquíssimos alunos com origem nas comunidades tradicionais, né? Bom, a primeira definição que eu acho que você colocou, né, de como identificar os alunos comunidades tradicionais, a gente estudou bastante o decreto 6040, que é um decreto, é uma lei federal que estipula as comunidades quilombolas, os povos indígenas, os povos de terreiro, os ciganos, os ribeirinhos, os caiçaras. Então, naquela dificuldade de mapear os alunos logo nos primeiros anos de formação do grupo PET Etno Desenvolvimento, esse decreto ele foi estudado e foi ampliado, então, a participação de discentes de todas essas comunidades tradicionais. Por vezes, é o que você falou, a gente não conseguia introduzir no grupo, ou destinar as bolsas 100% a alunos de comunidades tradicionais, a alunos comunitários. E alunos que não tinham essa ancestralidade, essa origem, entraram no grupo em alguns momentos, né, trabalhando essas questões dentro de suas capacidades e habilidades. Mas isso sempre é um grande desafio. Então, o nosso objetivo, claro, é cada vez mais superar essa questão pontual da gente visitar as comunidades, da gente fazer estudos acadêmicos sobre o tema das comunidades tradicionais, mas principalmente ter como resultado desse grupo um retorno para essas comunidades de algo efetivo do nosso grupo, trabalhando muitas vezes em conjunto com outros grupos PET, trabalhando como você comentou um pouco também. Então, isso não é um desafio fácil de sobremaneira, ou seja, a gente conseguir desenvolver atividades multi-interdisciplinares dentro da temática das comunidades tradicionais. Então, eu vou tentar exemplificar algumas coisas muito bacanas que a gente conseguiu fazer. Por exemplo, diria que a maioria dos nossos alunos, eles desenvolvem
trabalhos finais, trabalhos de monografia, trabalhos de conclusão de curso, com temas e projetos ligados às suas comunidades. Então, a gente teve exemplos já de alguns discentes quilombolas, de alguns discentes caiçaras, que desenvolveram seus trabalhos acompanhados pelo nosso grupo PET, ajudados em vários momentos, participações em atividades dentro das comunidades, mutirões, visitas, etc. Desenvolveram seus trabalhos de conclusão de curso e apresentaram as suas monografias, seus trabalhos finais, dentro das comunidades. Ou seja, procurando retornar o conhecimento, retornar aquele resultado conquistado para a associação de moradores, para as lideranças locais da comunidade e trazer algo efetivo, não só que ficasse dentro dos muros acadêmicos, mas que fosse levado para essa comunidade como um retorno daquele investimento, daquela passagem do seu membro dentro da academia, dentro da universidade. Bom, então falar um pouquinho, você colocou, da dificuldade de trabalhar vários cursos ao mesmo tempo, né? A gente tem no nosso grupo, sempre foi assim, a grande maioria dos estudantes são graduando da universidade, a forma de selecionar das comunidades tem os jovens. Está travando um pouquinho, Ale. Está travando um pouquinho. Está travando muito? Desculpa, está travando um pouquinho. Está ficando assim, holográfico. Se você puder voltar só um pouquinho, desculpa, né? Porque a conexão brasileira, né? Você imagina você tem uma conexão alta na sua casa, eu tenho uma conexão alta aqui, uma banda boa, e não adianta nada. As coisas caem. Não, Desculpa, tem sido um desafio para usar. Tá, eu estava falando então nesse momento da questão dos vários grupos, dos vários cursos sendo trabalhados, né? Explicando que a licenciatura em Educação no Campo sempre foi o curso que nos forneceu ou nos possibilitou angariar o maior número de discentes. Então, é um curso bastante diferenciado dentro da estrutura acadêmica. A licenciatura em Educação no Campo ele tem um histórico, a seleção dos alunos é diferente, o acesso à universidade é diferente, e a dinâmica da pedagogia, da alternância também dos alunos frequentarem a universidade no que eles chamam de tempo escola, e em 30%, 40% dos seus requisitos acadêmicos, eles retornarem às comunidades e passarem a desenvolver os projetos junto com as suas comunidades, isso, de certa forma, facilita ou ele se enquadra mais à proposta do nosso PET. Então, existe também o grupo PET, curso da Educação do Campo, mas o PET Etnodesenvolvimento, por esse perfil e proposta de trabalho, também sempre teve a grande maioria dos seus alunos dentro da licenciatura em Educação no Campo, né? Então, isso possibilitou também uma interferência da nossa proposta das comunidades pelo fato desses alunos utilizarem um tempo grande do seu período acadêmico junto das comunidades. Então, essa nossa participação no tempo comunidade, a gente procura fazer com que esses alunos estejam sendo acompanhados também. O desafio é muito grande, porque eles colocam para a gente que mesmo a estrutura do curso de Educação do Campo, muitas vezes é deficitária no acompanhamento dos projetos e nos trabalhos desenvolvidos no tempo comunidade. Então a gente procura e tem como meta suprir um pouco dessa carência deles quando retornam para suas comunidades. Então é isso, Simone. Eu não sei se eu consegui responder
bem para você, porque a temática da interdisciplinaridade, de vários cursos frequentando o nosso PET comumente, né? A gente agregar diferentes expertises e conhecimentos dentro da proposta do etnodesenvolvimento é um desafio ainda alcançado. A gente tem uma avaliação muito clara, assim, que o PET etnodesenvolvimento, ele tem muitos degraus a serem alcançados ainda, né? Eu falo que a minha meta junto desse PET é que um dia um desses alunos, um desses estudantes petianos formados, depois de passarem por uma eventual pós-graduação, assuma o grupo como tutor, porque aí seria aquela figura que teria todo o processo da ancestralidade, da formação dentro de uma comunidade, da formação acadêmica bem pensada, e isso é nosso projeto e horizonte a longo prazo. Tá? Como é que está a nossa conexão? Então, ela está travando às vezes, mas não tem problema. A gente vai tentando, que é importante a gente ter essa troca, né, Ale? Mas eu queria te perguntar então agora, a gente ainda tem assim uns 15 minutinhos para conversar. Eu queria perguntar sobre como o PET sobreviveu, está sobrevivendo ao ano de 2020. Deixa eu abrir a porta aqui. Tá. Deixa eu ver se melhora um pouco a conexão aqui. Vamos lá. Você está meio holográfico, meio fantasma, assim. Mas, para mim, pelo menos no meu celular, você está assim. Eu queria te perguntar, meu querido, como é que foi para vocês? Que para mim, assim, eu vou só dar um espelho. Nós aqui do PET Dimensões conseguimos nos falar melhor a partir de abril, depois que a gente entendeu o que estava acontecendo, e a gente tem conversado desde então. Mas com muita... E o único jeito que eu consegui fazer as coisas acontecerem no meu programa foi dividindo as equipes. Eu não consegui fazer unindo todo mundo. Eu dividi 3 equipes e eu tenho 3 reuniões diferentes por semana. Eu não estou conseguindo, por causa do problema da conexão, e são reuniões mais operacionais. A gente mudou a dinâmica dos projetos, a gente teve que mudar um conjunto de coisas para serem feitas, porque a nossa pegada é muito extensionista também, e aí a gente teve que mudar um conjunto de práticas, e aí a gente dividiu em 3 grupos e canalizou toda a nossa produção para as redes sociais e plataformas digitais, em termos de escrita, de produção. Eu percebi, por exemplo, que o Instagram de muitos grupos, o Instagram tem se transformado numa plataforma muito amigável para o conhecimento e para a disseminação de informações de pronta publicação, de rápida veiculação. Você se reinventar enquanto tutor, e como é que o grupo seguiu esse ano? O que vocês planejaram para 2020? E o que vocês conseguiram fazer? Eu queria te perguntar isso. Ok, Simone. Você me ouviu bem? Está conseguindo me ouvir bem? Vamos lá, picou um pouquinho também aqui para mim, mas vou falar um pouquinho então do que vem sendo aí os desafios junto desse período de isolamento, pandemia, e como o grupo tem conseguido se manter ativo. E tem algumas curiosidades interessantes. Bom, a nossa proposta, junto ao PET Etnodesenvolvimento, que a gente constrói, né, o planejamento ano a ano, ela tem algumas especificidades quanto às suas atividades. Primeiro, a gente tem atividades que são reproduzidas ano a ano, atividades propostas de formação, como redação científica, oficina de currículo Lattes, a questão da agroecologia, a questão da nossa jornada do PET Etnodesenvolvimento, são atividades que a gente pretende e tem conseguido nos anos anteriores, ou conseguiu nos anos anteriores, desenvolver de forma anual. Então, essas atividades estavam também planejadas para 2020. Além de
atividades como uma coisa que eu fomento bastante é as nossas participações nos eventos dos grupos PET. Então, desde os intra-PET, os encontros regionais, nacionais, a gente tem, desde que o grupo foi criado, frequentado com assiduidade todos os eventos locais, regionais e nacionais, o que foi prejudicado também nessa pandemia. Bom, e a gente tem projetos específicos junto com as comunidades, então, né, que é o acompanhamento de alguns trabalhos de alunos, a questão das rodas de conversa, dos elementos de formação. Então a gente tem algumas oficinas que a gente leva comunidades quilombolas, caiçaras, indígenas, etc., onde a gente programa uma atividade fora da universidade. Bom, então, quando veio o período de isolamento, o primeiro desafio do nosso grupo, Simone, foi um desafio simples, mas grande, que era conectar todo mundo. Então, eu lembro que março, abril, quando surgiu a questão da suspensão das aulas, a gente teve muitos alunos que permaneceram nas universidades, na universidade, no alojamento, participaram daqueles programas de auxílio que a administração superior fomentou, e pouco a pouco os alunos foram voltando para suas comunidades, né? Então, eu me lembro que apenas o Douglas foi o aluno que mais permaneceu no alojamento durante vários meses, até aproximadamente o meio do ano. Ele resistiu ali nos alojamentos, tinha dificuldade de voltar para casa, mas hoje, então, todos eles estão juntos das suas famílias, juntos das suas comunidades. Isso significa o quê, Simone? Nós temos no grupo alunos nos quilombos da Costa Verde, em Santa Rita do Bracuí. A gente tem o Douglas, que é quilombola de Búzios, da região ali dos Lagos. A gente tem a Carol, que é uma aluna indígena, que nasceu do Maranhão, na aldeia. Assim, tentando conectar todo mundo e criar uma rotina de reuniões, né? Então, primeiro eu especificamente tentei entrar em contato com cada um, saber qual era a situação possível ou não da conexão, isso logo no começo. E a gente criou uma dinâmica. Primeiro, a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente tem feito as reuniões. Estão me ouvindo? Está ouvindo, Simone? Oi? Eu estou te ouvindo nesse momento. Deixa eu ver aqui. Oi, voltou agora. Desde que eu comecei, que não tá, hoje está estranho, não sei porquê, minha conexão é de 240 mega. Mas essas conexões estão bem complicadas. Voltou agora? Eu acho que está tendo altos e baixos. Desculpa, Alê. Não, desculpa. Talvez seria até legal o pessoal que está assistindo ver se estão me ouvindo. Você fica dá feedback pra assim, gente. Quando começar a ficar ruim a imagem, avisa a gente que a gente não percebe. Desculpa. Bom, daí eu estava falando que o primeiro desafio, Simone, foi conectar o pessoal, né?
Então, eles permaneceram algum tempo nos alojamentos, teve um auxílio por parte da administração superior até para esses alunos voltarem para suas famílias, suas comunidades. Então, a gente tem a Corê, que é uma indígena que está no interior do Maranhão, numa aldeia Canela. Então, ela consegue se conectar com a gente 1 ou 2 vezes por semana, ela vai até a cidade, vídeos, etc. Nossa, cortou de novo. Tá, né, Débora? Você vê quanto Débora sacrifício, quanto então, sacrifício, assim, né, dessa menina. Pois é, então a gente criou, Simone, essa dinâmica de primeiro criar um contato semanal. Hoje a gente tem feito isso a cada 15 dias, mas quase diariamente a gente está em contato no grupo do WhatsApp, né? E a gente tem conduzido, então, algumas publicações. A gente conseguiu publicar um trabalho em revista, a gente conseguiu mandar um trabalho para o Sudeste Pet, que vai ser apresentado na segunda-feira. A gente conseguiu continuar um projeto de acompanhamento das árvores sagradas no Opó Fonchá, que é um terreiro em São João de Meriti. E, na verdade, a gente tem se ajudado muito nessa questão de entender essa volta às aulas de forma virtual, participação em todos os editais possíveis de auxílio à conexão. Então, realmente, o planejamento inicial ele foi completamente alterado e os próprios trabalhos que a gente tem produzido estão discutindo essas dificuldades comunitárias. Mas, dentro do possível e minimamente, eu diria, a gente tem uma dinâmica de reuniões mantidas, uma dinâmica de geração de publicações e participação em eventos sendo desenvolvidas com algumas restrições. Alguns alunos, então, eles estão... a gente tem uma discente no quilombola, que é a Franciele, que praticamente não conseguem se comunicar. Então, elas se comunicam através dos outros alunos. E os demais, frequentemente, semanalmente, uma reunião via WhatsApp, mas com seríssimas dificuldades. Muito bem. Vamos ver. Está me ouvindo? Oi, está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então, Ale, você falou coisas tão importantes, tão interessantes. É uma pena que a nossa conexão está rush hoje. Mas eu queria, para a gente terminar, que você me falasse, então, quais são os desafios que você prevê. Não é futurologia, mas é os desafios que você prevê para o grupo em 2021. O que vocês acham que, havendo retorno das aulas presenciais, o que seria possível planear para o ano que vem e suas considerações finais, tá bom? Oi, Simone, eu vou tentar falar um pouquinho, cortou bastante o final. Peguei o começo, que é um planejamento futuro para um retorno presencial 2021 e etc. Tentar deixar aqui uma fala, talvez, final. Bom, a gente espera realmente, eu não tenho muita esperança que o começo do ano que vem a gente tenha ainda um retorno 100% presencial. Eu acho que isso vai ser muito difícil, né? Tenho acompanhado bastante a movimentação da universidade e acredito que ainda o primeiro período acadêmico do ano que vem ele não seja presencial. Deve ter alguma coisa ainda no momento de adaptação a esse retorno, a questão da vacinação e etc.
O que a gente tem discutido, e eu estou propondo para os alunos, é que o ano que vem a gente tenha, de uma forma mais organizada e possível, um grande processo de formação, um circuito formativo, ou seja, a gente focar o planejamento de 2021 numa formação adicional aos membros do grupo. Então, aquelas atividades de construção de currículo Lattes, redação científica, um curso de agroecologia, a participação em eventos, no nosso entendimento e avaliação, vai ser o mais factível do planejamento do Grupo PET para o ano que vem. Como a gente tem uma questão de viagens, de sair da universidade, de pegar ônibus e ir para a comunidade, de organizar coisas junto às comunidades, isso tudo está muito prejudicado. A gente quer caprichar e fazer isso com muita atenção e carinho, esse circuito de formação ao longo do ano que vem. Então, a gente está pretendendo ter um planejamento de atividades ainda focado no afastamento, na questão virtual, mas que seja possível um incremento e um bom desenvolvimento de atividades de formação dos alunos que estiverem com a gente. A gente tem um desafio de renovação do grupo, existem 2 ou 3 estudantes que estão concluindo os seus cursos nesse período, então a gente tem que passar por um processo também de recomposição de algumas vagas no grupo. É um processo difícil, a gente tem acompanhado isso nos outros grupos, né, fazer processo seletivo e etc., dentro desse afastamento todo, mas o que a gente está pretendendo é isso, fazer um circuito formativo bem planejado, mas ainda pensando em atividades com afastamento, esperando que seja possível a volta presencial, mas já imaginando, pelo menos no começo do ano, isso ainda precise ser de forma virtual. Tá? Muito bem, Alexandre. Eu até pensei que talvez essas formações virtuais ligadas ao campo da pesquisa possam ser feitas em conjunto. A gente, de repente, pode criar um planejamento. Como nós somos muito unidos nos nossos programas, quem sabe a gente não cria uma experiência de um curso de formação online para os estudantes petianos interessados na área de redação e escrita acadêmico-científica, né? Em comum, a gente pode se unir para cada um trabalhar um aspecto e criar uma formação complementar. Mas isso é um projeto para o ano que vem. Alexandre, eu queria te agradecer muito. Infelizmente, nosso tempo está acabando, assim, e aqui eles avisam em cima da hora, está acabando 5 segundos, aí a gente tem que encerrar um pouco antes, para a gente não ser cortado no meio. Já estamos sendo cortados por causa do problema da conexão nessa entrevista. E aí, se a gente ainda é decepado no final da nossa fala, porque o Instagram decide terminar, aí é um problema. Então, a gente se programou para fazer em torno de 50 minutos de live para a gente não poder ser cortado pelo próprio Instagram, que ele vai avisando assim, faltam 6 segundos para terminar. Eu queria muito te agradecer, pedir desculpa pelos problemas de conexão que podem ser aqui da minha rede, e isso interfere na sua fala. Eu realmente nunca sei quando vai dar certo a conexão que a gente faz, quando a gente faz uma atividade como essa. Te agradecer, te parabenizar pelo lindo trabalho que eu acompanho de perto, que você faz nesse grupo, pela sua dedicação. E que a gente possa fazer cada vez mais coisas belas e significativas para a nossa universidade. Tá bom? Estou com saudade também das nossas trocas e pelo menos assim a gente mata um pouco a saudade nos fóruns, né, nas nossas reuniões administrativas. É verdade. Obrigado, querido, pela sua participação. E vamos ver como é que vai ficar depois essa memória aí. Talvez a gente tenha que gravar de novo ali, em outro momento, porque cortou muito. Talvez até numa sala de videoconferência para eu poder criar essa memória. Depois a gente vai avaliar a edição, mas de qualquer forma está gravado. Tá bom? Tá bom, Simone. Um beijo. Débora está falando aí, um beijo.
Beijão, beijão. Vamos beijo, tentar fazer gente. esse registro e depois a gente Obrigada. bola outras formas de conexão que sejam melhores também para a gente Tá bom, desenvolver querido. mais. Tudo de Tô com bom para você saudade. aí também, Obrigado. querido. Um beijo em todos os Abração. membros do PET, Etno, que eu sei que Beijo. estão aí, Débora, Larissa e outros meninos, tá bom? Muito axé para Tá. todos nós e que esse ano termine logo, né? Isso. Grande abraço. Grande Um abraço. abraço, tchau. Tchau.